Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Já abra sua Bíblia junto comigo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo. Lá no livro, no Evangelho de Marcos. Glória a Deus. Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Glória a Deus. Chorabalas. Capítulo 4, versículo 1. Glórias a Jesus. Chorabalas. Chorabalas. Glória a Deus. Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: E ele começou outra vez a ensinar à beira do mar, e havia se juntado a ele uma grande multidão, de modo que ele se entrou num barco sobre o mar, e assentou-se, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, ele dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu um semeador a semear. E aconteceu que ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e comeram. E caiu uma parte em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol foi queimada, e por não ter raiz secou. E outra parte caiu entre espinhos, cresceram, sufocaram-na, e não deu fruto. E outra parte caiu em boa terra, e produziu fruto, e cresceram e aumentaram, e produziu uns 30, uns 60, e alguns 100. E ele lhe disse: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, nós primeiramente queremos nos reunir essa noite em seu nome, para que a sua presença desça sobre nós, Pai. Então, em nome de Jesus, nós nos reunimos, e que o Senhor, Pai, esteja cuidando dos nossos corações, abrindo a nossa mente, para receber a sua doce palavra, Deus. Nós estamos aqui especialmente para ouvir aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, aquilo que o Senhor tem para nos entregar, Deus. Então nós abrimos o nosso coração, que a nossa mente, Pai, esteja focada em Ti, que nós não venhamos deixar passar despercebido a Sua presença, Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, como Paulo abriu os olhos deles, abra os nossos olhos, Deus, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, louvamos a Ti, que o Senhor esteja tanto cuidando de nós, quanto da nossa família que está em casa, em nome de Jesus. Amém. Dê um glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem, quinta, quarta, terça, tô ruim de data, tô ruim de dia. Terça-feira ontem eu estava estudando um pouco, na verdade segunda-feira, se eu não me engano. Não lembro muito bem, tô ruim. Mas estava fazendo meu devocional, fazendo meu estudo, e Deus colocou no meu coração para falar não só sobre essa parábola, mas sobre o capítulo de Marcos 4 inteiro. E Deus colocou algumas coisas no meu coração, e vamos correr aí quanto tempo, em nome de Jesus. Deus vai parar esse relógio aí hoje. Glória a Deus. Para nós iniciarmos, nós vemos aqui, para contextualizar, Jesus estava com seus discípulos, ele entrou no barco, ele ensinava, falava sobre as parábolas, e Jesus contou essa parábola aí do semeador. O semeador. E eu pego um versículo lá, continuando em Marcos 4, vamos caminhar por esse capítulo. Marcos 4, no versículo 16, diz assim, sobre Jesus explicando sobre a parábola. E da mesma forma são os semeadores em alguns lugares pedregosos. Aqui Jesus estava falando sobre as sementes que caíram sobre o solo que tinha muita pedra. Os quais, ouvindo a palavra, imediatamente a recebeu com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, e então duraram por algum tempo. Depois sobreveio aflições e perseguições por causa da palavra, e imediatamente se escandalizaram. Antes disso, Jesus fala no versículo 14, o semeador semeia a palavra. Então a palavra que
que é a nossa semente. A nossa semente é a palavra. E nesse versículo 16 e 17, fala que por ela não ter raiz, ela não ficou firme em seu coração. Então essa palavra, esse solo não deixou que essa palavra de Deus gerasse raiz nela. Porque o solo não estava como o devido, o planejado. E eu vejo um versículo interessante, um versículo interessante lá em lá em Colossenses, que Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificando nele, firmando em fé, como foram ensinados, transbordando de graça. Tenham cuidado para que ninguém o escravize a filosofia vãs e enganosas, que os fundamentos, tradições humanos e nos princípios, elementos deste mundo, e não em Cristo. E Paulo fala assim que nós devemos tomar cuidado, da mesma forma que essa parábola citou aqui nessa parte das pedras. Por ela não ter raiz, veio as aflições, veio as situações, e ela não pôde estar mais firme. Quando o sol veio, ela secou. E o que eu entendo sobre essa parte dessa parábola, que muitas das vezes nós viemos aqui, nós recebemos a palavra de Deus, nós recebemos ela com alegria, mas quando nós chegamos em casa ou nós se deparamos com uma dificuldade, o que nós fazemos é sempre desanimar e sempre desacreditar no que Deus pode fazer. Domingo o pastor falou sobre não ter dúvidas. E é exatamente isso, para que nós possamos construir um solo que vai gerar frutos, que ela vai frutificar, é nós não termos dúvida. Quando nós temos dúvidas, as aflições, as perseguições por causa da palavra, as dificuldades vêm. E por nós termos dúvida, nós temos medo. E o medo é a ausência da nossa fé. E quando nós não temos fé naquilo que Deus entregou, naquilo que Deus colocou diante de nós, nós vamos sempre cair, nós vamos sempre desanimar. E também fala sobre a semente que caiu em meio aos espinhos. Eu gosto também quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne. E quando fala aqui sobre os espinhos, no versículo 18, e os que foram semeados entre espinhos, esses ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas sufocam a palavra, que se tornam infrutífera. Eu enxergo que é da mesma forma que Paulo falava sobre o espinho na carne. O espinho na carne de Paulo não podia deixar que ele desanimasse. Não sei se era alguma ambição por algo, não sei o que era. Mas aqui fala sobre não deixar que os espinhos que vêm sobre a nossa vida, que talvez seja desejos ou aquilo que o mundo tenta impor sobre nós, não deixar que isso sufoquem o fruto, a semente que é a palavra de Deus que já foi lançada sobre nós. E o mais interessante também, que mesmo com essas dificuldades, mesmo com esses espinhos que nós temos, eu aprendo também algo interessante quando Jesus disse para Paulo que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Mas não era o poder de Cristo em Cristo. Ele é todo poderoso. Mas era o poder de Cristo em Paulo. E é assim na minha e na sua vida. Quando nós se deparamos com uma dificuldade, quando nós se deparamos com algo que tenta nos confrontar, e nós entregamos isso a Deus, como Paulo fez, como Adão deveria ter feito, e nós entregamos isso a Deus, e falamos: Deus, nós entregamos sinceramente. Deus, se Deus disser para mim e para você que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é porque algo grandioso está por vir. Porque não tem como nós recebermos algo sem passarmos por uma preparação. Então tudo coopera para o reino dos céus, vamos dizer dessa forma. Tudo coopera para que nós possamos glorificar a Deus. Tudo coopera para que nós possamos entregar a nossa adoração a Deus. Então a sua dificuldade, se você souber enxergar ela, vai ser um meio de adoração que você vai entregar a Deus. Porque é na sua dificuldade. Quando Abraão recebe o filho da promessa, e Deus chega nele e pede o filho para que ele sacrifique o filho dele. Abraão, sem pensar, ele vai, leva o filho dele, e Deus traz a provisão para ele. E é exatamente dessa forma na nossa vida. Era uma dificuldade para Abraão fazer isso. Com certeza era. Você que tem filho, você sabe. É uma dificuldade. Quando você vê seu filho doente, a gente já fica triste. Eu não tenho filho, mas imagino que deve ser tipo algo meio triste. Meio não triste, né?
Então, para Abraão era uma dificuldade muito grande. E mesmo nessa dificuldade, ele soube adorar a Deus. Ele soube entregar a sua adoração a Deus. E em Marcos 4, no capítulo 20, fala sobre a boa terra. Aquela que recebeu a palavra, gerou frutos. Diz assim: mas os que foram semeados em boa terra e os que ouvem a palavra o receberam, produzem fruto, alguns 30, alguns 60 e outros 100. Então é dessa forma, quando nós recebemos a palavra e nós deixamos que ela gere fruto em nossa vida, nós preparamos a nossa terra. A terra somos nós. Então nós temos que estar preparados para receber a palavra de Deus e que nós não geramos uma sequeza nessa terra, para que quando ela crescer o sol não seque ela. Nós temos que ser uma terra boa, onde vai gerar frutos, talvez na vida de outras pessoas, talvez na nossa casa. E é assim, nós temos que preparar a nossa terra. E eu quero que essa noite você se enxergue. Qual desses pontos, qual terra você está se identificando hoje? Exatamente, hoje que você vai receber a palavra de Deus. Hoje que você vai carregar algo para a sua casa. Você vai chegar em casa, vai produzir 30 vezes mais, 60 e outros 100. Ou talvez você vai ser uma que está em meio aos espinhos, está em meio às pedras, em meio às aflições, às dificuldades, você desanima. Então nós temos que examinar o tipo de terra que nós estamos hoje. É uma terra boa para receber a palavra de Deus? Se não é, nós temos que começar a preparar essa terra. Nós temos que começar a separar, tirar as pedras, cortar os espinhos e deixar que a terra fique boa para que nós possamos receber e, além de receber, gerar o fruto. A realidade do evangelho não é só sobre você, mas é sobre você gerar um fruto. A semente aqui gera fruto. Ela não só cresce uma árvore dentro de si, mas ela gera um fruto. Então nós temos que entender que não é só sobre crescer uma árvore, mas sobre gerar um fruto. E continuando, nós entramos lá eu não vou conseguir ler todas elas, mas nós entramos na próxima parábola que Jesus conta. Ele fala sobre, vou ler só o começo. E ele lhes disse: vem uma candeia e coloque-se sob o alqueire e debaixo da cama, ou coloca sobre um castiçal. Aqui, em outras versões diz, coloque-se debaixo da cama, ou ela deve colocar em um lugar específico. Então aqui fala sobre ser a luz. E eu gosto muito de um versículo que fala lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 13 ao 14, fala sobre ser luz e sal da terra. Jesus fala para que nós sejamos luz e sal da terra. E olhando aqui para a parte da luz, o que nós devemos ser luz? Nós temos que entender que para ser luz, nós temos que encontrar um lugar para que nós possamos iluminar. Se nós colocarmos outra luz aqui perto, de nada vai adiantar, porque já tem uma luz iluminando. Então nós temos que entender que vai ter que nós teremos que talvez entrar em meio à escuridão para que nós possamos iluminar aquele caminho. Talvez seja um ambiente ou talvez seja uma pessoa. Talvez uma pessoa que não encontrou a luz dentro de si, porque lá em Coríntios, diz assim, 2 Coríntios no capítulo 4, diz assim no versículo 3, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que percebem que está encoberto, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor, e nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, eu disse, das trevas resplandeça a luz. Deus diz, das trevas resplandeça a luz. Então nós temos que entender que para que nós sejamos luz, nós temos que iluminar algum lugar que não existe luz. A escuridão é a ausência da luz. Então nós temos que entender que talvez alguém que nós encontramos ao nosso redor, a nossa família, não está com essa luz que é o evangelho, é a palavra de Deus. E nós temos que entender que ser luz é nós entregarmos aquilo que nós recebemos. É nós entregar o evangelho que um dia nos iluminou. Então você ser luz, você tem que entender que você vai ter que passar por dificuldade, sim. Você vai ter que passar por escuridão, sim. Você vai ter que passar por dificuldades, porque Jesus passou e disse que nós passaríamos. Porque nós passaríamos por causa do evangelho. Sim, nós passaremos. E nós temos que ser luz dessa forma. Não adianta nós pegarmos a luz, que é a palavra de Deus, e escondê-la debaixo da cama. A luz tem que ser exposta.
no lugar onde não há luz. E falando sobre sal, ser sal da terra. Nós vemos diversas... Eu estava pesquisando e estava vendo um estudo, eu vi diversas coisas sobre o sal. O sal conserva, o sal realça o sabor, o sal cura. Sobre conservar o alimento. Antigamente o sal servia para conservar o alimento. E nós temos que conservar a carne da corrupção. Nós temos que dar sabor ao evangelho, mostrar que o gosto do evangelho que nós um dia encontramos, nós temos que passar para outras pessoas. A cura, eu vi que para alguns, de algumas formas, o sal pode ser para aliviar a dor e tudo mais. Mas o mais interessante, o sal gera sede. Quando nós somos sal na vida das pessoas, nós geramos sede na vida delas. Nós temos que entender que a realidade de ser sal da terra, nós temos que gerar sede através daquilo que nós um dia experimentamos. Do sal que um dia que nós provamos, que é o Cristo. Nós temos que transmitir isso na vida das pessoas e para que essas pessoas gerem sede no coração delas. Cara, quem é esse Cristo que essa pessoa está me falando? Quem é esse Jesus que essa pessoa está me apresentando? Nós temos que ser sal na vida das pessoas. Nós temos que entender isso. Luz e sal. Nós temos que passar por escuridão para iluminar o caminho. Nós temos que salgar a vida das pessoas para que elas possam gerar sede nelas, de buscar mais, de interesse sobre o Evangelho de Cristo. E é isso que Cristo pede de nós. Para que nós sejamos uma boa terra, gerar frutos, para que nós possamos iluminar a vida de alguém. Eu sei que você conhece alguém que você talvez passou essa semana no coração. Cara, eu tenho que pregar para essa pessoa, eu tenho que falar o que Cristo fez na minha vida. Pregar também não é só sobre você ir lá. Claro que é sobre você pregar uma palavra de Deus, mas também de você falar aquilo que Deus fez através da sua vida, porque é um milagre de Deus. Eu enxergo como um milagre de Deus eu estar aqui. Talvez você se enxergue nessa mesma situação. É um milagre de Deus você estar aqui. Então nós temos que espalhar isso. Nós temos que espalhar a semente que Cristo colocou em nós. Temos que espalhar o sal que gera sabor, que gerou sabor em nossas vidas, na vida de outra pessoa. Senão nós não estamos fazendo aquilo que Cristo pediu a nós, aquilo que Cristo pediu para que nós façamos. Entender que nós não temos, eu vejo esse versículo aqui, que nós temos que entender que nós não temos que ter preocupação em nosso coração. Nós andamos muito preocupados, cara. Nós passamos o nosso dia muito preocupados. Eu sei que você passa assim, eu também passo às vezes. Nós nos preocupamos demais, velho. Com serviço, com muitas coisas. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que pensar primeiramente no reino de Deus. Nós temos que colocar os nossos pensamentos no alto e esquecer das coisas aqui da terra. Quando Deus fala sobre, lá em Gênesis, quando Ele faz a criação, no 7º dia Ele descansa. Deus não descansou porque Ele estava cansado, mas Ele descansou porque Ele confiava naquilo que Ele fez. E eu e você temos que confiar naquilo que Ele já depositou sobre nossas vidas. Deus pede para que eu e você venha descansar mais. E o descansar não é deitar a nossa cabeça no travesseiro, mas confiar naquilo que Ele já fez. Deus já fez, já está estabelecido. Nós temos que descansar. Se a semente é lançada, o fruto cresce. Nós temos que confiar, não ter dúvidas. Quando nós não temos dúvidas, nós temos fé em Deus. E a fé, quando nós temos medo, o medo é a ausência da nossa fé. E fala sobre o grão mostarda, né, que fala que essa semente, por mais que pareça pequeno, então talvez, por mais que pareça pequeno, se torne algo grande, e isso se assemelha ao reino dos céus. Então nós temos que entender que talvez algo entregou algo para você, ou talvez você se enxerga como uma semente pequena, que você não tem mais jeito, que você não consegue. Mas quando você entende que essa semente é lançada, e Deus está cuidando dela, ela se tornará uma árvore grande. Isso é o grão mostarda. Por mais que é pequeno, talvez a gente mal consiga ver, mas quando ele cresce, as árvores, agora esqueci o nome, os passarinhos vêm, se assentam nas árvores, as árvores crescem, todo mundo vê. E é exatamente isso na nossa vida. Nós temos que entender, por mais que nós se enxergamos como pequeno, e realmente nós somos pequenos, cara. Nós somos pequenos, mas há um Deus que nos encontrou um dia e nos torna grande pela palavra de Deus, pelo conhecimento de Cristo. Não somos nós, mas Cristo vive em nós. Não é eu e você que faz,
mas é Cristo que faz. Talvez alguém te desanimou essa semana, falando que você não tinha mais jeito, que era bobeira você estar vindo na igreja. Talvez alguém te entregou essa palavra de morte, mas nós temos que entender que a palavra de vida eterna habita dentro de nós. Ela que gera frutos. A palavra já está lançada. Qual é a terra que nós estamos? Como é a nossa terra? Uma terra boa que gera frutos, talvez um grão mostarda, mas será uma árvore grande? Ou será que vai ser uma terra que está meio aos espinhos, está meio às pedras, que não está aguentando passar por essas dificuldades? Como está a nossa terra? Como está a terra que Deus já colocou? Deus fez nós como uma terra dele. E aí, como é a semente? Como está a semente? Está gerando fruto? A palavra de Deus fala que nós temos que estar enraizados nele, para que nós possamos abraçar as raízes de mundo, não venha destruir aquilo que um dia nós colocamos enraizados, que é a palavra de Deus, que é o Cristo. Nós temos que entender que o mundo não pode quebrar essas raízes. Nós não podemos desanimar. E falando sobre não ter dúvidas, a fé, nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós entramos nesse versículo, eu quero ler, quero que você acompanhe comigo. Já abra sua Bíblia novamente, acompanhe esse versículo. No capítulo 4, versículo 35. No versículo 4, no capítulo 35, você acompanhando junto comigo, a palavra do Senhor diz assim: E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passamos para o outro lado. Guarda essa palavra, passamos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram consigo, e assim como estava o barco, havia também com ele outros pequenos barcos. E ele se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo, sobre uma almofada. E eles acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupa que perecemos. E ele levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande acalmaria. E ele lhe disse: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar obedecem? A palavra diz ali que Jesus disse: Nós atravessaremos. Talvez ele não deixou claramente, nós vamos atravessar, e é certeza. Mas ele falou: passaremos para o outro lado. E essa palavra já basta para nós. Talvez algo oferta, mas diante de todas as circunstâncias, se nós aprendemos a ter fé no pouco, nós conseguiríamos ter fé no muito. Se nós conseguimos dar glórias a Deus nos pequenos milagres que Deus faz, nós enxergaremos os grandes. E é assim. Nós temos que entender que o pouco é um processo para que nós possamos chegar ao muito. O pouco que hoje você está passando é porque você vai se encontrar com o muito. Você recebe isso? Então o pouco que você está passando é o muito que está por chegar. E é dessa forma. E continuando, Deus diz uma simples palavra, e vem a tempestade, batia no barco, e eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo. Muitas das vezes nós estamos nesse barco, ou muitas das vezes nós ficamos com medo das ondas que estão ao nosso redor. Quantas das vezes as ondas que batem no nosso barco, nós somos o barco que Cristo está sobre ele. Muitas das vezes a onda bate nesse barco, e muitas das vezes nós ficamos com medo, nós desanimamos. Mas nós temos que se perguntar: quem que está no nosso barco? Quem que está no nosso barco? É Jesus? Será que Jesus está no meu barco? Será que tinha outros barcos, mas vamos falar em específico do barco que Jesus estava. Será que Jesus está no mesmo barco que nós? Ou nós deixamos ele para trás? Nós avançamos o mar que ele pede para que nós avancéssemos, mas nós deixamos ele para trás. Talvez é algo que você coloca no seu coração, e você começa a fazer isso para que as pessoas olhem para você, e você esquece que Jesus tem que estar no mesmo barco que você. Você começa a fazer aquilo que Deus te entregou, mas não para a glória de Deus, mas para que você se exalte. Ou talvez você está no mesmo barco que Jesus e você não entendeu que Ele tem poder para acalmar a tempestade da nossa vida. Jesus,
nós vemos que Jesus passa a maior parte do dia dele pregando o evangelho. Ele se preocupa primeiro com o reino de Deus. Ele prega o evangelho, fala, ora a Deus, conversa com Deus, conversa com seus discípulos, ensina, envia os discípulos. E chega alguém e pergunta assim, mas que hora Jesus dormia? Jesus dormia em meio a tempestades. Jesus não se preocupava com isso. Quantas das vezes o Jesus que está no nosso barco, ele está dormindo porque ele não se preocupa com a tempestade. E nós estamos passando a vida preocupados com aquilo que está batendo no nosso barco. Se Jesus não está preocupado, para que eu vou me preocupar? Se é Ele que está no meu barco. Nós temos que entender que quando Jesus está no nosso barco, o que é a tempestade, o que é o que está lá fora. O que é aquilo que está tentando bater no barco e derrubar o barco que Jesus está. Se Jesus está no seu barco, na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua empresa, nada vai te derrubar. Nada vai derrubar o barco, que é você, que é a sua vida. Então nós temos que entender e ter fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem porque nós ouvimos a palavra de Deus. Então tá aí para você que deseja a partir de hoje começar a ter mais fé. Ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo alguém falar para você da palavra de Deus. E quando você quiser se perguntar como é que eu gero fé na vida das pessoas, pregue a palavra de Deus. Ensina essas pessoas o que Cristo fez. Se você não crê em Cristo, se você não crê que Cristo fez tudo isso, você não vai conseguir ter fé. O primeiro passo, eu acredito, para que nós possamos ter fé, é nós reconhecermos quem Cristo é. Aí quando nós reconhecemos quem Cristo é, nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Criados à imagem e semelhança de Deus. Criados à imagem e semelhança de Jesus e o Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança dele. Tanto, talvez física, mas também em nossos corações. Então cada dia após dia, nós temos que fazer como Paulo fala. A renovação da nossa mente, para que nós um dia possamos se tornar iguais a Ele. Porque Paulo diz que não é Ele quem vive, mas Cristo vive nele. E depois ele fala que nós precisamos ter uma renovação da nossa mente. É exatamente isso. Cristo vive em nós e nós temos que se renovar da palavra de Deus e esquecer o que o mundo coloca dentro de nós. E eu gosto também de olhar para num ponto, vamos entrar num ponto um pouco diferente aqui, lá em Jonas. Quando Jonas, ele entra no barco e a tempestade vem. Talvez você está passando por uma tempestade porque talvez você confiou alguém entrar no seu barco. Quem é essa pessoa que entrou no seu barco e está causando essa tempestade sobre a tua vida? Nós temos que reconhecer quem são as pessoas que estão entrando no nosso barco. Se é Jesus ou se é outras pessoas. Talvez a dificuldade foi culpa nossa de deixar outras pessoas entrar no nosso barco. E nós temos que entender também que quando nós desobedecemos, nós levamos essa tempestade para a vida de outras pessoas. Então nós temos que carregar esse instinto, esse intuito, esse instinto, essa vocação, esse desejo. Fé. Caminharmos em fé. A fé não é aquilo que vemos, mas aquilo que cremos. Se nós cremos, nós temos fé. Mas nós temos que entender quem Cristo é. Amém? Vocês estão meio tristes. Isso me preocupa. Dá um amém mais forte para mim, vai. Para mim não, para Jesus. Glória a Deus. É para Jesus. Nós estamos aqui, que a fumaça, como diz, nos esconda, para que a glória de Cristo resplandeça. Que nós possamos se diminuir dia após dia. Nós não somos nada, mas Cristo nos encontrou. Ele é tudo em nossas vidas. Um dia nós somos, se um dia nós podemos, é porque Cristo permitiu. Nós não somos nada sem Ele. Então, nós temos que entender a nossa dependência do Pai. Quando o filho pródigo sai da casa do pai, ele começa a fazer aquilo que ele deseja. Da mesma forma Jonas. Quando Jonas decide ir para Tarsis e está num ambiente onde ele governa, a tempestade é consequência dele. Então se você hoje está se enxergando independente de Deus, eu digo para você, a tempestade que você está passando é culpa sua. A culpa é sua.
Você tem que entender porque que quando Deus fala para você ir para um lado e você vai contrário, você está indo para um ambiente onde você governa e você é responsável por esse ambiente. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos colocou no ambiente dele. E você tem que entender que a melhor forma é caminhar num ambiente onde Deus faz primeiro. Num ambiente onde Deus faz primeiro. Num ambiente onde Deus faz primeiro, não é você que pesca, mas é o peixe que pula na rede. Você tem que entender que é dessa forma. Você está lá pescando e não pega nada. Mas um ambiente onde Deus governa é peixe, atrás de peixe pulando na sua rede. E é dessa forma. Comece a enxergar que o melhor caminho para você andar é aonde Deus governa. Para nós encerrarmos, já pode se colocar de pé. Para nós encerrarmos, estava conversando com o João, eu achei interessante. Gosto de conversar com ele. Eu achei interessante. Ele comentou algo assim que se alguém disser para você que vai te jogar num poço, peça para que seja hoje. É uma preparação para aquilo que Deus está entregando para a tua vida. E outra, se ele não fosse jogado mesmo assim, aquilo que Deus tinha prometido se cumprirá. Que a palavra de Deus diz assim, ó, lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, a palavra de Deus diz: eu quero deixar claro sobre a tua vida, que aquilo que Deus te entregou, por mais que alguém te jogue dentro de um poço, é tudo um propósito de Deus, é tudo um processo. Talvez, eu sempre falo aqui, talvez o processo muda, talvez aquilo que você está passando muda, mas o propósito não. E a palavra de Deus diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? E é exatamente na nossa vida assim. Se alguém falar que vai te jogar num poço, fala amém, joga hoje. Eu quero viver o quanto antes possível a promessa na vida. E se não te jogar mesmo assim, pode continuar confiando que tudo é um processo de Deus, tudo é um processo de Deus. Quando Paulo estava indo adorar, ele vai com essa ambição, com esse desejo de adoração a Deus, e ele se encontra numa prisão, mas ele não mudou o propósito. Ele ia adorar e adorou a Deus na prisão. Uma pessoa se converteu, talvez uma família se converteu, os muros caíram, eles viram os milagres de Deus. E é dessa forma na minha e na sua vida. Independente do processo, o propósito é o mesmo. Talvez o processo mude, talvez amanhã seja um dia diferente para você, mas aquilo que Deus já te entregou, Ele cumpre. Acaso Deus fala e deixa de agir? Acaso Deus promete e deixa de cumprir? Deus não mente para nós. Deus, eu gosto muito de uma promessa que Deus estabeleceu sobre a minha e sua vida. Uma promessa que Deus estabelece sobre nós está lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 12. Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurados aqueles que perseveram na provação, pois assim que passarem por essa provação, receberão a coroa da vida. A promessa sobre a minha e sobre a tua vida, que eu mais amo, é essa: perseverança. Foi o que Paulo fez. E ele entendia, para que ele pudesse receber a coroa da vida, era necessário perseverar nas provações. Outra promessa que Deus fala também é que nós, lá em Gênesis 1, no versículo 26, que nós governaríamos sobre toda a terra. Toda dificuldade, todo medo, toda ansiedade, toda depressão, você tem o governo. Você só precisa reconhecer aonde Cristo te colocou. Cristo, Deus, te chama de filho. Jesus fala quando os discípulos dele vêm e falam assim: a sua família está te chamando lá fora. Jesus fala assim: a minha família são esses que estão aqui dentro, ouvindo a palavra, pregam a palavra do Evangelho de Cristo, pregam o meu Evangelho. Então nós temos que entender que Jesus nos chama de família. Nos chama de família, nós somos a família de Cristo. Então para de dar ouvido ao mundo. Tiago diz também que quando nós se tornamos amigos do mundo, nós se tornamos inimigos de Deus. Nós temos que entender, para que nós sejamos íntimos de Deus, para que eu e você sejamos íntimos de Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ter fé, saber quem está no nosso barco. E se Jesus, se você hoje, eu quero que você saia daqui hoje
com essa convicção. Se Jesus está no teu barco, se Jesus está no teu barco, o que as ondas da vida pode fazer? Nada. As dificuldades, as ondas, as tempestades não podem derrubar o barco que Cristo está. Então eu quero que você saia com esse pensamento. Saia daqui pensando, quem está no meu barco? Eu deixei alguém que não devia entrar no meu barco entrar, ou é Jesus que está no meu barco? É Jesus que está à minha frente. Nós temos que ter fé. A palavra de domingo foi não ter dúvidas. Não saia daqui com dúvidas. Não saia daqui com dúvidas daquilo que Deus já te entregou. Deus já te falou que você vai ser alguém que vai transformar talvez uma cidade, talvez uma escola, talvez um ambiente. Deus te entregou isso. Não coloque dúvidas no seu coração. Não deixe que o medo, a dúvida gera medo. E o medo é a ausência da nossa fé. Davi não podia ter medo, Moisés não podia ter medo, Abraão não podia ter medo, Paulo na prisão não podia ter medo. Então para que eu e você vamos ter medo? Para que eu e você vamos ter medo das dificuldades ou daquilo que o mundo nos aponta o dedo? Esses homens de fé, o mundo sempre apontou o dedo para eles. E eu vejo aqui que eles passam por muito mais dificuldades que eu e você. Aonde eu e você se encontramos em prisão, aonde eu e você encontramos em perseguição, ainda não, talvez não começou a perseguição na sua vida. E nós estamos com medo. Imagina quando a perseguição vier. Imagina quando as prisões vier sobre a nossa vida. Imagina quando o poço vier sobre mim e você. Se nós não aprendermos a ter fé hoje, lá na frente nós não vamos ter. Coloca isso no seu coração. O saber, cuidar do pouco que nós receberemos muito. É isso, aprenda a ter fé nas pequenas coisas. Aprenda a ouvir as pequenas coisas que Deus coloca no seu coração. Porque Jesus disse, nós vamos atravessar esse mar. Nós vamos atravessar com esse barco. Então nós temos que entender, se Deus falou, Ele faz. A palavra de Deus lá na criação, Ele disse, haja luz. Então nós temos que entender que as nossas palavras, as palavras de Deus, a palavra que nós lançamos no reino espiritual tem um efeito. Comece a lançar palavras de vida sobre a sua vida que gerará vida. Comece a ter fé, mais fé nas pequenas coisas. Feche seus olhos. Comece a orar comigo. Comece a entregar tudo aquilo que está tentando te parar. Eu quero que você faça essa oração comigo. Eu quero que você coloque as suas dificuldades a Deus. E eu creio, Deus está falando para mim que vai começar a transformar cada coração aqui essa noite. Cada dificuldade, cada tempestade, Jesus vai começar a acalmar toda tempestade que cai em nossas vidas. Eu quero que você essa noite coloque essas tempestades. Coloque essas tempestades diante de Deus. Começa a entregar isso. Começa a entregar. Senhor Jesus, nós colocamos toda dificuldade, tudo aquilo que tenta parar o barco, que o Senhor está. Nós colocamos tudo isso em suas mãos. E se for a tua vontade, acalma a tempestade, Pai. Mas se não for, nós cremos no nosso Cristo. Nós cremos em Jesus. E nada vai parar o caminho que Deus determinou. Nada parará aquilo que Cristo determinou sobre a minha, sobre a tua vida. Nada vai parar. A partir de hoje, você vai sair daqui com mais fé, porque agora você vai começar a receber aquilo que Deus quer falar com você. Jesus, Deus vai começar a abrir os seus ouvidos. Deus vai começar a abrir os seus ouvidos. E a partir de hoje, tudo vai se tornar nítido aos seus olhos, aos seus ouvidos, como Paulo fez. Como foi o caminho de Paulo. Ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos. Ele não ficou cego. Ele abriu os olhos para o reino espiritual, para a vontade de Deus. E ele começou a enxergar a vontade do Pai. Então vai ser assim a partir de hoje. Eu declaro sobre a minha e sobre a tua vida. Os nossos ouvidos se abrirão. Os nossos olhos se abrirão. E o Evangelho de Cristo ficará mais nítido. A vontade do Pai ficará mais nítida em nossos corações. E nós geraremos frutos 30, 60, 100 vezes mais. Em nome de Jesus.